Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as datas FIFA atrapalhando o calendário brasileiro, atrapalhando alguns clubes, desfalcando alguns clubes. Antes disso eu gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui no nosso canal. Comentem também sobre esse vídeo que nós vamos fazer hoje. Muitas reclamações, principalmente com o técnico Tite e técnicos de outras seleções, por conta de alguns jogadores não estarem sendo poupados ou não estarem sendo retirados antes do final dos jogos. Ontem aconteceu isso com Everton Ribeiro, na seleção brasileira, jogou as duas partidas inteiras, da seleção. E ontem ele foi retirado, do jogo apenas aos 91 minutos de jogo, o que gerou muitas reclamações, principalmente de flamenguistas nas redes sociais e principalmente em cima do técnico Tite. O que eu acho sobre isso? Para mim, a torcida do Flamengo ela está criticando a pessoa errada, Não deveria ser Tite o maior problema nisso, já que Tite é técnico da seleção brasileira. Tite defende os interesses dele e da seleção. O problema maior aí está, para mim, na minha visão, no calendário brasileiro, que permite com que um jogador ele vá para a seleção, ele atue pela seleção e que uma equipe esteja sendo desfalcada em jogos importantes, como é no caso do Flamengo, que joga hoje contra o São Paulo, um jogo importantíssimo, quartas de final da Copa do Brasil. Provavelmente vai ter o seu melhor jogador apenas em uma parte do jogo, É improvável que Everton Ribeiro atue os 90 minutos. Esse calendário brasileiro, ele há muitos anos, ele não respeita as datas FIFA. Os dirigentes dos clubes brasileiros, eles são coniventes com a CBF, deixam que a CBF faça esse calendário, muitas vezes por conta de interesses do próprio clube. E aí, quando um clube ele perde jogadores importantes em jogos importantes, é que os clubes aparecem para reclamar alguma coisa. Deveria ser o contrário. Antes de acontecer essa tragédia, antes de acontecer esse desfalque, os clubes deveriam se unir e tentar respeitar ao máximo as datas FIFA, como acontece na Europa, que nenhum clube europeu perde jogador porque ele estava jogando na seleção, a não ser em caso de lesão, aí é uma outra situação. Mas os clubes brasileiros, eles se acostumaram com isso, tratam isso com normalidade e é uma coisa que acontece, Um exemplo que para mim é muito relevante e que não é muito falado porque venceu é o caso do Cruzeiro em 2018. A Arrascaeta foi jogar um amistoso contra o Japão e teve que viajar mais de 25 horas para poder enfrentar o Corinthians pouco tempo após o jogo, contra o Japão. A Arrascaeta chegou, atuou apenas no segundo tempo e mesmo assim fez o gol do título. Essa situação ela é pouco lembrada porque foi um desfecho positivo, A Arrascaeta conseguiu chegar, foi decisivo, o Cruzeiro foi campeão. Mas se o Cruzeiro não é campeão, se deixa de vencer aquele título porque estava desfalcado do seu melhor jogador na época, seria outra história. A torcida do Cruzeiro lembraria daquele caso com muito mais raiva e com muito mais críticas em relação a essas datas FIFA. Então, torcedores, principalmente flamenguistas e de outros times aí, do Internacional, do Atlético Mineiro, que provavelmente devem ter desfalques dos seus jogadores que foram para as seleções. Ao invés de reclamarem de Tite, que leva o jogador, que não coloca o jogador, ou que coloca o jogador e deixa ele por muito tempo, reclamem de seus dirigentes, de seus presidentes, que são eles que permitem que a CBF faça esse calendário com estaduais gigantes, comendo aí quase 20 datas e impedindo que os seus jogadores vão para as seleções, tenham o seu produto bem vendido nas seleções e que eles voltem a tempo de jogar pelos seus clubes, Não com o jogo do seu clube sendo 24 horas após
o jogo da seleção e você perdendo o grande destaque do seu time, ou pelo menos não tendo ele por inteiro, não tendo ele os 90 minutos, né? Então, ao invés de reclamar de Tite, de Tabárez, do treinador da Argentina, reclamem com os seus dirigentes, reclamem com a CBF, que são eles os verdadeiros responsáveis pela não atuação por inteiro, ou por seus jogadores não poderem atuar após uma partida de seleções, uma partida de data FIFA. Quero te ouvir, deixa aí nos comentários a sua opinião. O que é que você acha? Se você concorda comigo, se você discorda, deixe aí nos comentários que a gente vai bater um papo legal. A gente sempre está debatendo com quem responde os comentários. Valeu!